A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, esse é o nosso devocional Examinai. Gostaria que você examinasse comigo a mensagem que nós iremos trazer, o estudo, a examinação da Escritura, onde nós estaremos falando sobre a esperança. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bom dia a todos. Estamos de volta examinando a Escritura. Gostaria que você ficasse até o final deste vídeo para aprender juntamente conosco a palavra de Deus. Nesta manhã, nós iremos examinar a Escritura em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, que tem por tema o que é a esperança viva. O que é a esperança? Iremos falar sobre a esperança, que é a âncora da nossa alma. Amém? Então vamos para a nossa meditação. Que você possa ficar aqui até o final, que você possa curtir, compartilhar e, acima de tudo, que você possa entender e compreender o que a Bíblia ela está falando para nós. Isso fará com que você cresça espiritualmente e que possa abençoar outras vidas em nome de Jesus. O texto de 1 Pedro vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro, abre sua carta com palavras de louvor a Deus, Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Lembrando aos leitores que a salvação é um presente da misericórdia de Deus. Então Pedro declara que os crentes recebem uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. O que exatamente Pedro quer dizer quando fala de uma viva esperança? Ele declara que é a regeneração que fornece nossa esperança viva, afirmando que a salvação é um presente de Deus. Assim como uma criança não faz nada para nascer, experimentamos o renascimento não por causa de quem somos ou de qualquer coisa que fizemos. Nós nascemos de Deus, como está escrito em 1 João, em o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Através da ressurreição de Jesus dentre os mortos, a salvação muda quem somos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tornando-nos mortos para os pecados e vivos para a justiça de Jesus Cristo, como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 5. Essa regeneração, através do novo nascimento, serve como nossa razão de esperança, ou seja, a garantia da nossa salvação. Observamos que nesta passagem Pedro vincula nossa regeneração com a nossa salvação, a ideia de uma viva esperança. A esperança de que Pedro fala não é um pensamento de desejo geralmente associado à palavra esperança hoje. Podemos dizer, espero que não chova, ou espero que passe no teste. Mas esse não é o tipo de esperança que Pedro tem em sua mente. Observando o termo grego para esperança, na passagem significa uma expectativa ansiosa e confiante. Essa esperança do crente não é apenas viva, mas vivida, ao contrário da esperança vazia e morta deste mundo. Essa viva esperança é energizante, vivaz e ativa na alma do crente.
é expectante e contínua. Nossa esperança viva se origina de um Salvador vivo e ressurreto. A esperança viva de Pedro é Jesus Cristo. O apóstolo está falando com os cristãos que estavam sofrendo perseguição na Ásia Menor. Suas palavras tinham a intenção de encorajá-los em seus problemas. O futuro deles estava seguro por causa da ressurreição de Jesus Cristo. A esperança deles era a vitória de Cristo sobre a morte e sua vida de ressurreição. O que quer que os crentes perseguidos enfrentassem neste mundo não poderia ser comparado com as bênçãos da futura ressurreição e da vida que virá na eternidade. A esperança viva está ancorada no passado, ou seja, que Jesus ressuscitou dos mortos, como está em Mateus 28,6. Ela continua no presente, dizendo que Jesus está vivo, Colossenses 3,1, e ela perdura por todo o futuro, quando Jesus promete vida eterna e ressurreta, como está escrito em João capítulo 3, verso 16, 4, verso 14, capítulo 5, versículo 24. A esperança viva também nos permite viver sem desespero. Ao encontrarmos sofrimentos e provações nesta vida presente. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que nós olhamos, em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esse é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Objeto de nossa esperança viva é descrito em 1 Pedro 1,4 como uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Temos uma herança que nunca será tocada pela morte, manchada pelo mal ou murcha com o tempo. É a prova da morte, a prova do pecado e a prova da idade. Essa herança também é a prova de falhas, porque Deus aguarda e preserva no céu para nós. É totalmente segura. Absolutamente nada pode minar a certeza de nossa herança futura. As pessoas não podem sobreviver por muito tempo sem esperança. A esperança nos sustém. Quando passamos por experiências dolorosas e pelo medo do que o futuro nos reserva em um mundo caído, onde as pessoas enfrentam pobreza, doença, fome, injustiça, desastre, guerra e terrorismo, precisamos de uma esperança viva. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 12, que aqueles que não têm Jesus Cristo não têm esperança. Os crentes são abençoados com esperança real e substancial através da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, pelo poder da palavra de Deus e da habitação do Espírito Santo, essa esperança viva estimula nossas mentes e almas, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela muda nossos pensamentos, palavras e ações. Uma vez mortos em nossos pecados, agora vivemos com a esperança de nossa própria ressurreição. Então, meus irmãos, a esperança viva do crente é sólida e segura. Temos esta esperança por âncora da alma. Âncora aqui, Paulo está olhando para
um navio onde ele tem a sua âncora, que quando eles querem ancorar em um porto, o capitão do navio ele joga a âncora e ela desce ao fundo do mar e ancora aquele navio gigantesco. E Paulo aqui está dizendo que temos esta esperança por âncora da nossa alma. É o que segura, é o que deixa-nos firme e entra, para que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus Cristo, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o nosso Salvador, nossa salvação e a nossa esperança viva. Que você tenha a esperança, que você não deixe de ter esperança, que você não perca a esperança, pois a nossa esperança ressuscitou, está viva e é Jesus Cristo, e ela é a âncora da nossa alma de um dia morarmos e habitarmos nos céus de glória juntamente com o Pai, deixando este mundo de dores, de destruição, de guerras para trás. Que você tenha essa esperança, que você nesta manhã possa ter essa esperança, apesar de estar vivendo situações difíceis, mas tenha paciência, porque a paciência produz a esperança. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo momento, examinando a Escritura.